Preparei aí, na verdade, uma apresentação de 2 artigos que foram publicados em revistas e congressos, que trata desse tema de transparência, comunicação, credibilidade, com uma certa âncora em mercados organizados. Então, o que eu fiz? Eu preparei uma apresentação em que eu começo, em primeiro lugar, chamando a atenção para as mudanças que têm ocorrido em termos de estrutura de mercado no mundo e a perspectiva que isso gera em termos de pesquisa, né, e outros aspectos que eu também vou chamar a atenção oportunamente. Vamos começar pela parte do mercado, que é assim que está. Hoje, se você olhar para os mercados financeiros, eu estou olhando aqui para as funções, principais funções que eles têm desempenhado numa economia. Então, vamos ver o financiamento da atividade empresarial e de governos, né? Também a questão de gestão de riscos, em geral, né? Em especial, aqui não é em geral não, em especial risco de mercado, risco de preço, né? Isso tudo hoje é feito predominantemente via mercado, né? Hoje já temos por mais de 100 trilhões de dólares em contratos abertos de gestão de risco no mundo, em mercados. Gestão de carteiras, toda a parte de gestão de fundos, né? Fundos de previdência, indústria de fundos, tudo isso também passa por dentro dos mercados organizados, né? Outra questão não menos relevante, eu diria até muito importante, é a questão do conteúdo informacional, que vai tocar a nossa questão de transparência e comunicação, né? Sabemos que o grande problema da gestão empresarial e da gestão de investimento envolve o conceito de assimetria informacional. Esse conceito era mais grave no passado. Não é que hoje seja bom, não, hein? Depois eu vou explicar por quê. Mas ele já foi muito ruim no passado, na medida em que nós não tínhamos mercados organizados que tinham uma capacidade de sinalizar valor com uma certa fidedignidade. Hoje nós temos estruturas de mercado que sinalizam valor para toda a economia. É em função disso que a gente escuta no Jornal Nacional que a Bolsa fechou a tanto, que a taxa de câmbio fechou a tanto, que o barril do petróleo fechou a tanto, que a arroba do boi fechou a tanto, porque tem mercados sinalizando valor a todo momento. Não só valores presentes, como expectativas, né, de preços no futuro. Então você tem conteúdo informacional de expectativas e conteúdo informacional de valor. Então hoje a gente pode citar pelo menos esses 5, ficam bem claros na minha mente: fonte de financiamento, gestão de risco, gestão de carteiras, conteúdo informacional de expectativa e conteúdo informacional de valor. Isso tudo vem de uma evolução, né, que chega num ponto em que nós temos uma estrutura de mercado que é composta por um centro de transação, que é composto por sistemas de negociação que direcionam a formação de preços, ou seja, a formação de preços não acontece no acaso, existe uma pressão, vamos chamar assim, do sistema de negociação, de forma que os preços se formem numa determinada direção. É também vontade do sistema de negociação que esses preços se formem de forma contínua, ou seja, não é desejável que algo custe 100 agora, daqui a 2 minutos 102, daqui a 2 minutos 97, depois 90, não. O sistema obriga uma formação contínua de preços e há diversas regras. Quem quiser entrar nisso, existem regras de negociação, regras de leilão, diversas coisas, para o cara se aprofundar no papel que o mercado tem em formação de preços. Fora essa questão de formação de preço, um grande ganho também que se obteve foi na questão de segurança, com a presença de 2 instituições, que é a Câmara de Liquidação e Custódia e a Clearing House.
A Câmara de Liquidação e Custódia exerce um papel mais forte nas operações à vista e a Clearing House nos derivativos, que são as operações a prazo. Isso deu segurança aos agentes econômicos, tanto na parte de gestão de risco quanto de investimento, na medida em que todas as operações são garantidas por essas duas instituições. Na verdade, a contraparte do indivíduo, quando ele negocia em mercado, são essas instituições. Quem comprou, comprou da Câmara de Liquidação e Custódia. Quem comprou, comprou da Clearing House. Então, surge a ideia de impessoalidade, de segurança e uma maior transparência, uma maior sinalização, uma melhor sinalização de valor, o que, obviamente, contribui para uma melhor tomada de decisão. Então, nesse sentido, o mercado melhorou, né? Ele criou condições melhores de você operar numa economia. Mas não é perfeito, porque a assimetria informacional continua existindo dentro do próprio mercado. Então, não posso afirmar que aquele preço formado em mercado ele é perfeito, né? Então, existe uma imperfeição ainda contida na de preço, que ela só seria, aí é uma coisa meio utópica, né? Eu só poderia qualificar um preço produzido em mercado como perfeito se todo o agente econômico fosse muito bem qualificado que estivesse operando naquele mercado. Como as qualificações, aí eu chamo de assimetria formacional, né? As pessoas têm formação diferente, né? E vão tomar decisões, obviamente, né? Com base em informações, né? Em níveis de formação diferentes. Então, não posso também garantir, o mercado não resolveu o problema. Eu diria que ele atenuou o problema. Essa também é a estrutura operacional que hoje a gente tem, né? O que a gente qualifica de mercado organizado, né? É um centro com operações que é o mercado principal onde acontecem as operações à vista, e depois você tem também os derivativos que complementam isso, abrindo enormemente o leque estratégico. Já com o mercado à vista, você só tinha estratégias especulativas, né? Hoje, com mercados à vista e derivativos, você tem os 7 tipos de estratégia, né? Estratégia de renda fixa, tem estratégia de hedge, tem estratégia especulativa, tem estratégia de arbitragem, tem estratégia de variabilidade. Então, você tem um leque estratégico grande, né? Além de um conjunto também muito grande de contratos, né? Que tem por ativo objeto diversas commodities agropecuárias e financeiras, de energia, né? De metais. Então, você tem diversas commodities, né? Tendo seu valor sinalizado diariamente em termos presentes e futuros numa economia. Obviamente que isso contribui para a tomada de decisão empresarial no mundo todo. Nós vimos, então, de uma estrutura que era de balcão, né? O que se chama mercado de balcão é um mercado mais precário, mais rudimentar, é um mercado disperso. E trocamos essa dispersão por um mercado centrado, que é o mercado organizado, onde todos os negócios eu concentro toda oferta e procura sobre determinado ativo objeto no mesmo lugar. Isso também vai contribuir para uma melhor formação de preço, porque todo conjunto, todo coletivo de expectativas está concentrado ali. A formação de preço melhorou, porque agora é feito em sistema de negociação, em balcão. Você podia ter, por exemplo, preços diferentes formados no mesmo momento. Porque ele, como era disperso, um balcão em Porto Alegre fechou um negócio e o outro em São Luís do Maranhão fechou no mesmo momento outro negócio a preços diferentes. E às vezes significativamente diferentes, né? E hoje isso já não acontece mais. Portanto, trocamos a opacidade pela transparência. A opacidade do balcão pela transparência do mercado organizado, né? E também houve uma baita redução do risco de crédito. Esse é um conceito novo que está chegando, que vai chegar firme aí para frente, que é chamado de Central Counterpart, contraparte central, que é a Clearing House. É só que é uma clearing que vai ser central de tudo. A tendência é que até as transações em balcão sejam obrigadas a contratar uma CCP. Isso vai causar uma forte redução do risco sistêmico, né, que foi um dos problemas do subprime,
né? Isso vai gerar ainda uma sensação de segurança maior. Quer dizer, o risco todo vai ficar concentrado na CCP. Então, o risco de crédito cai. Aqui eu só descobri isso na internet ontem e trouxe para a gente a carta circular, então isso é notícia agora da semana passada, estabelece um novo regulamento do sistema de negociação eletrônica de título do sistema do Selic, para negociar título público federal no Brasil, está entrando um sistema de negociação novo. Na minha opinião, muito tarde. 10 anos atrasado. Só uma historinha rápida. Já participei de pelo menos 2 processos na justiça como assistente de casos de fraude, de transações feitas com título público em balcão, em que você não consegue comprovar que o preço praticado estava fora de mercado. Porque como era balcão, para um juiz entender a lógica de formação de preço ali, fica muito difícil. Quando você implementa um sistema de negociação desse, você, além de tudo, você evita, você impede que muita malandragem aconteça. Porque no balcão é uma coisa mais flexível para acontecer. Então, isso aí é uma notícia para mim que é um bar, um Mozart, né? Tocando. A ideia aqui é centrar em valor, né? Então, nós sabemos que o valor, ele é função de quê? Das expectativas, que é o numerador ali, de fluxos de caixa que um determinado ativo vai gerar no futuro, descontada uma taxa de risco. Eu coloquei ali taxa mínima de atratividade, trago isso a valor presente, né? A concepção de valor, ela varia de pessoa para pessoa. Depende das projeções, das suas expectativas, você vai projetar fluxo de caixa diferente da sua percepção de risco, que também muda. Então, a atribuição de valor não é uma coisa linear, simples. Até porque ela é calcada em algo muito gasoso, que são as expectativas. Algumas demandas por transparência a gente já vem percebendo, né? Uma delas, o último agora, é o acordo da Basileia na sua fase 3, né? Que vem implementar agora a disciplina de mercado, que é justamente o conceito de transparência. O que é disciplina de mercado? Né? É o mercado disciplinando as empresas. E para que essa disciplina aconteça, o que a Basileia 3 prega? Transparência. As empresas têm que informar, têm que ser transparentes, de modo que a própria reação do mercado já gere uma certa disciplina. Portanto, essa disciplina, via mercado, passa pela regulação da transparência. Outro aspecto também que fala, que tangencia a transparência, é a governança corporativa, né? Então, hoje você tem nas bolsas níveis de governança corporativa, né? Em que o nível 1 de governança corporativa é o que eu chamo de além da lei, né? Exige que a empresa informe mais do que a lei exige. Então, pela vertente de governança corporativa, também há demanda por transparência. E também agora, né, na parte de política monetária, a questão do regime de meta de inflação, né? Que também gera mais transparência e gera condições de se formar expectativa de uma forma mais cuidada, mais direcionada. O que eu considero uma âncora importante no mundo atual, mais volátil, em que muitas vezes você vai necessitar de ter muita credibilidade para atenuar um movimento de crise. Então, não só, né, pela transparência ou pela condição de guiar a expectativa que o regime meta gera, eu acho que a questão da credibilidade ela tem ainda um outro predicado, que é a possibilidade de você, pelo teu alto grau de credibilidade, conseguir conter uma crise, né, com palavras, pela credibilidade que você carrega. É lógico que um contexto em que eu tenho um Banco Central com pouca credibilidade, uma crise vai se propagar com muito mais velocidade do que num contexto em que eu tenho um Banco Central respeitado, né? Não sei se é o nosso caso, não é? Eu até gosto de falar sobre isso, porque isso dá ao estudante uma perspectiva de evolução, de futuro, né? Eu estou falando de balcão organizado, mercado estruturado, né? Eu estou falando de um balcão que era um telefone de manivela,
para um mercado organizado hoje com uma estrutura de iPhone. Então, isso denuncia um processo evolutivo. Isso está dando uma direção. Né? Isso é que eu acho importante, do cara perceber. Aí, aqui tem algumas questões que tratam diretamente de transparência e comunicação. Né? Coloquei algumas coisas aqui que eu tirei lá das minhas pesquisas lá de doutorado. Transparência e estratégia de comunicação contribuem para a conquista de credibilidade. Isso é meio óbvio, né? Credibilidade e reputação potencializam os efeitos da transparência e da estratégia de comunicação na formação de expectativa. Quer dizer, essa potência é que eu digo que pode ter um efeito interessante nas crises. A questão da transparência deve ser bem cuidada pelos governos, pelas empresas, pelo Banco Central, por agências de rating, estrutura de mercado e sistema de negociação também. Né? Você não pode deixar o pessoal fraudar, por exemplo, uma transação em bolsa, porque isso é perigoso. E as bolsas cuidam disso. Tem áreas de risco na bolsa que fiscalizam, tem a CVM, tem Banco Central por trás disso tudo, tem todo mundo operando ali nos bastidores. Qualquer variação significativa de preço em bolsa, imediatamente vai um relatório para a CVM e Banco Central, onde se analisa comitente, porque o mercado também tem que zelar pela credibilidade. Na presença de assimetria de informação, a necessidade de ajuste de expectativas e a comunicação do Banco Central deve contribuir para melhorar o desempenho da economia. Agora vamos pegar, como a gente não tem ainda, ou pelo menos eu ainda não vi, muito desenvolvimento desse assunto na área de Basileia III e de governança corporativa, embora caiba essa abordagem lá. Né? O que mais se vê é esse assunto sendo discutido no contexto de política monetária, regime de meta-valorização, Banco Central. Né? E aí essas frases agora vão tratar desse assunto. Né? Então, se o público tiver que estimar a função de reação do Banco Central, qual é a ideia aí? Né? Não há garantias que a economia convergirá para o equilíbrio ótimo. Ou seja, o público necessita ser guiado. E quanto mais qualificado esse público, melhor a capacidade que ele tem de captar a mensagem do Banco Central. Hoje a gente já pratica isso, em certa medida. O entendimento das ações presentes e futuras da autoridade monetária é importante para a efetividade da política monetária. Portanto, há consenso na literatura de que a maior transparência e a gestão de expectativas contribuem para o aumento da efetividade da política monetária. Eu vou mudar essa frase. Da efetividade da política monetária, da efetividade da gestão empresarial, né? Da efetividade da gestão bancária, dos bancos privados, se eu for por Basileia III. Né? Da gestão empresarial também, se eu for por governança corporativa. Né? Porque esse assunto está muito focado na questão de política monetária. Essa ancoragem de expectativas do público e o aumento da eficiência da política monetária está associada a esse trinômio. Né? Conquista de credibilidade e reputação, tipos e graus de transparência e processos de comunicação. Aí eu falei aqui um pouquinho de cada um, né? Só para dar ideia. Né, tipos de transparência, quem imagino que lançou esses conceitos foi Garrett, ali em 2002, que definiu esses tipos de transparência. Né? Também tem ali o Jensen, que ele fala também sobre grau de transparência, discutindo que transparência também existe uma polêmica, uma subjetividade associada ao grau dessa transparência. Se ser transparente demais ou de menos é ruim. Existe ali um ponto ótimo de transparência para você guiar as expectativas do público. Transparência de mais ou de menos é ruim. Então, você tem que abrir o jogo numa determinada dose, né, que, vamos dizer, seja responsável, que você transmita uma informação que você tem segurança nela, né, não ficar abrindo mais do que aquilo que você até não tem pleno domínio sobre aquilo que você está abrindo. Então, isso pode vir a prejudicar. Isso é um assunto muito delicado e muito complexo, eu acho até. É muito difícil decidir esse nível de abertura. Então, há uma preocupação subjetiva com o grau de transparência. Outra questão é com como comunicar. Né? Aí tem autores que falaram disso. Né? Por exemplo, o Hermann Fratscher,
Eles falam que a comunicação você tem que ter cuidado com o conteúdo, com a consistência, com a frequência também que você fica falando, com a oportunidade. Será que é oportuno falar naquele momento sobre esse assunto? Né? Isso aí tem o Gut Wright, depois no final vou até falar isso, mas já vou lançar logo o conceito, que eu gosto muito, o Helder ri quando eu falo essa coisa, mas eu não ligo para o Helder também, que é o Open Mouth Operation. Né? No fundo, o que nós estamos falando, quando fala é do Open Mouth Operation. Você tem o Open Market Operation e agora tem o Open Mouth Operation. A hora que você abre a boca, você também está operando. Mas como é que você deve abrir a boca? É o que está aí, o Herman Frater está dizendo. Como é que você deve abrir a boca? Olha, cara, quando você abrir a boca, cuidado com o conteúdo do que você vai falar, com a consistência que você vai falar, com a frequência do que você vai falar e com a oportunidade do que você está falando. Informação tem que ser condensada, contextualizada e simplificada, porque você está aí com uma idiosincrasia danada. Cada um vai perceber aquilo. Então, quanto mais simples essa informação chegar, melhor. Comunicação pode alongar os efeitos da política monetária. Às vezes você quer que a política monetária surta efeito nas taxas de mais longo prazo. A comunicação pode ser uma ferramenta eficiente aí. Inclusive, o americano já está, emitindo relatórios que dão perspectiva da economia para os próximos 3 anos. Então, isso já é cuidado, uma formação de expectativa de longo prazo. Né? Formatação dos comunicados. Né? Então, você vai ter os comunicados regulares e não regulares. Aqui no Brasil nós já temos aquela ata do Copom, aquilo é tudo regular. Né? Então, você tem minutas, atas de reunião do Conselho de Política, do Comitê de Política Monetária, e os comunicados não regulares. Né? Comunicados que são feitos à imprensa, cartas abertas, minutas, discursos. Né? E tem pesquisa já nessa área. Isso aqui é uma pesquisa que dá muito trabalho. Você tem que pegar um jornalzinho e vendo tudo quanto é opinião emitida por presidente ou diretor de Banco Central na imprensa, vê as datas e analisa a reação dos mercados em cima desses comunicados. É um trabalho de coleta pesado. Né? E aí também é complicado isso. É complicado esse negócio de você ficar... Foi o que eu fiz. Né? Por isso que eu posso dizer que é complicado. Né? É muito sutil ainda isso. Muito sutil. Você ficar percebendo o efeito de comunicado, né? Nos mercados financeiros. Então, essa efetividade da comunicação depende de quê? Da autoridade monetária de influenciar preços, de ancorar expectativas e do mercado financeiro prever as ações de política monetária. Aqui surgem algumas linhas de pesquisa, né, que você vê aí na academia. Né? Você tem o pessoal que está estudando o impacto dessas comunicações na volatilidade de preços e taxas. Né? Aí eu coloquei assim, essa é a novidade, que se você comunica alguma coisa e o mercado não reage nada, é porque não tem novidade nenhuma. Né? Você falou, o mercado ficou na mesma coisa. Então, por que você falou? Talvez tenha faltado oportunidade, conteúdo, consistência. Está faltando alguma coisa, abriu a boca à toa. Essa é a ideia. A qualidade, o efeito de cada tipo de comunicado, você comunicou via imprensa, comunicou através de uma ata, né? Qual é o comunicado, o tipo de comunicado que surte mais efeito? Também uma outra linha de pesquisa. E tem essa terceira linha de pesquisa que é a entendimento, ou seja, quando você comunica, como é que os mercados estão reagindo? E aqui tem uma coisa interessante, né? Você pode descobrir que o mercado, isso aqui é a questão mais interessante para você verificar a sua eficiência em guiar expectativas. Muitas vezes o Copom divulga a taxa e os mercados reagem pouco, ou podem até não reagir nada. Uma mudança na taxa básica. O que isso significa? Significa que você estava guiando bem a expectativa. Significa que o mercado já esperava que você fosse fazer aquilo. Que o mercado já tinha entendido a sua mensagem, prezado mestre. E quando você disse, o mercado já sabia. O mercado já esperava. O mercado já tinha antecipado aquilo. Então, isso mostra que você está executando bem o papel de guiar a expectativa.
que é esse último item aí. Então, está havendo um entendimento dos seus comunicados? As pessoas estão entendendo quais são os objetivos e estratégias da política monetária? Que se o mercado estiver entendendo, o mercado vai andar na frente, o mercado vai antecipar. Aí quando você comunica, por isso que tem uns ditadinhos populares de bolsa que diz assim, compre no boato e venda no fato. Né? Você vai comprar no boato porque é ali que vai subir, quando o fato já subiu, porque o mercado antecipou. É essa a característica do mercado, o mercado antecipa. E aí, tem alguns autores que foram pesquisar o assunto. Né? Esses dois são os mais, pelo menos na minha pesquisa, foi o Kuchenham e o Kuttner. Eu diria que o Kuttner já é uma evolução do Kuchenham. Né? Porque o Kuttner, o que ele fez? Ele começou a analisar o comportamento, a reação do mercado, à luz daquilo que antecipado e do não antecipado. Então ele monta essa regressãozinha em que esse U é unexpected, não esperado. Isso aqui é o expected. Né? E ele começa a analisar o quanto que o mercado esperava ou não daquelas informações. Né? E isso tudo foi extraído do mercado futuro de taxa de juros. O modelo dele você extrai do mercado futuro de taxa de juros, como ali nós temos, como vimos antes, um conteúdo informacional de expectativa. Eu, em cima das expectativas já incluídas no preço futuro, eu consigo entender o quanto que o cara está entendendo, o quanto que ele já espera. E na hora que a notícia sai, eu analiso a reação do mercado. Aí a gente vai cair nessa situação aqui, ó. Deixa eu colocar logo aqui, ó. Né? Isso aqui foi a notícia. Foi quanto foi variada a taxa de juros em função de uma informação. Menos o que era a reação não esperada, que é aquela que acontece no momento em que você divulga a informação, o mercado vai reagir. Essa diferença dá o que já era esperado. Então, um exemplo simples, né? O Copom variou a taxa de juros em meio ponto percentual. O mercado reagiu 0,2. Portanto, 0,3 já era esperado. Então, Kuttner, a grande inovação dele foi essa segregação, né? Essa separação entre o esperado e o não esperado. O Kuchenham já não fazia isso, mas o Kuchenham tem o mérito de ter dado a ideia, né, original de como é que você podia verificar a reação de mercado. Vou mostrar, deixa eu puxar aqui, os resultados que nós obtivemos dessa avaliação do Kuttner. Não fizemos só Kuttner, não. Fizemos Kuchenham, Kuttner, criamos 2 modelos de Kuttner. Um modelo que era baseado na cotação a futuro do próximo vencimento a futuro e um outro modelo que era baseado na cotação a futuro do vencimento subsequente, do segundo vencimento a futuro, para a gente verificar, né, se essa proximidade ela atrapalhava na reação do mercado. Ou seja, se o mercado continha mais informação no primeiro vencimento, no segundo vencimento, ou se havia diferenças entre isso. Esse trabalho aqui até eu acho que dá para se estudar mais em cima dele, vou dizer por quê. Quando eu e Helder fizemos esse trabalho, nós fizemos num período de 99 a 2009, ainda recente. Só que com um problema. Como o regime de metas tinha acabado de entrar, nós dividimos esse período de 10 anos em 2 de 5, de 99 a 2004 e de 2004 a 2009. Esse primeiro período a gente chamou de período de maturação, ou seja, é um período que o mercado ainda estava se ambientando a lidar com o regime de metas. O Banco Central ainda estava aprendendo todos esses processos de comunicação. E a gente vê lá, por volta de 2000, se eu não me engano, foi 2002 ou 2003, que o Banco Central começa a ajustar o padrão de comunicação dele. Ficou claro isso para a gente em determinado momento lá. A mudança nesses 2 regimes é muito significativa, nesses 2 períodos. 99, 2004, 2004, 2009. Muito significativo.
De 2004 a 2009, a gente vê um padrão completamente diferente, já de reação do mercado, essas coisas todas, mostrando que o mercado estava compreendendo melhor o que estava acontecendo. Até porque o contexto de volatilidade geral também contribuiu para uma melhor compreensão. Né? Isso foi até uma dúvida que o Helder, depois no final, até passando pelas minhas angústias, eu ficava na dúvida como é que eu separava o efeito da redução da volatilidade do efeito da qualidade de comunicação do Banco Central. Que eu entendia que ambos contribuíam para um melhor entendimento da política monetária. Né? Uma coisa é você conduzir política monetária num período que tem 2% de inflação ao dia. Né? E outra coisa é hoje 0,5% de inflação ao mês. É mais fácil do sujeito formar expectativa, né, de futuro num contexto desse. Aí é uma questão do conceito de previsibilidade. Né? Volatilidade joga contra a previsibilidade. Vamos nos concentrar no Kushner 1, né, porque aquilo lá foi a análise do Kuchenham, aqui do Kushner 1 e aqui do Kushner 2. Né? Essa primeira parte aqui é o período de maturação, aqui embaixo é o período que a gente chamou de wisdom, sabedoria. O mercado já estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Nessa parte do Kushner 1, que foram os melhores resultados que a gente teve, foi para o primeiro vencimento no mercado futuro. Né? Então, a gente analisou aqui os coeficientes e muitos, principalmente os de curto prazo, com altos níveis de significância. Né? Então, os coeficientes também em níveis, vamos dizer, em bons níveis, né? Mas o grande problema era essa aqui, é a volatilidade com que se atuava naquela época. Né? Então, você pega ali o desvio padrão, você vai ver que são desvios padrões muito altos, o que no período de sabedoria, repara a queda do desvio padrão que aconteceu. Inclusive, esses níveis de desvio, pelos estudos que foram feitos para o mercado americano, né, nós percebemos que houve uma boa proximidade dos níveis de desvios, lógico que os nossos ainda um pouco maiores, mas só um pouco, daqueles praticados no mercado americano. Então, é interessante como é que o nosso padrão de volatilidade, já nesse período aí, né, eu até caberia agora, de repente, fazer um trabalho desse 2009, 2014, né, para comparar os efeitos agora desse período de sabedoria com o período subsequente agora em que o mercado já está mais maduro ainda. Né? E, nesse sentido, nós conseguimos o quê? Os resultados eram que o mercado, sim, reagia, mas reagia ainda numa perspectiva de muito curto prazo, que repara que os níveis de significância, eles são altos para o curto prazo, no período de maturação. E depois eles vão caindo já para o... Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Né? Então, contratos com vencimento até 7 meses. E aqui, ó, você vê que os níveis de significância já começaram, ou seja, já houve impacto dos comunicados, o mercado já começava a reagir com um horizonte temporal mais alargado. Outro aspecto importante também foi o teste de Wald que nós fizemos, em que o teste de Wald ele avaliava a igualdade dos coeficientes, ou seja, existe diferença, eu posso afirmar que há diferença entre os coeficientes. E o teste de Wald, para o período de maturidade, ele não atestou diferença, ele admitia igualdade. Já no segundo teste que foi feito, no período de sabedoria, já foi aprovado, né, a diferença entre os coeficientes em todos os testes de Wald. Ou seja, já havia diferença efetiva entre reação, né, e antecipação. Então, isso também foi um dado interessante que nós obtivemos. Então, isso é uma amostra, né? Olha, parabéns, isso é um tipo de pesquisa que é totalmente baseado em conteúdo informacional de expectativa de mercado. É um tipo de pesquisa que é totalmente ancorado na estrutura moderna de mercado. Então, a falta de compreensão de uma estrutura moderna de mercado impede até do cara executar com clareza uma pesquisa desse tipo. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, é importante, hoje em dia, o sujeito estar atento às evoluções do que eu tenho chamado de tecnologia de mercado. Que isso é uma tecnologia. Isso não para de evoluir.
Outra pesquisa que foi feita, só para terminar, que o Helder já está fazendo cara feia, foi essa daqui, que foi essa também interessante. Essa foi da leitura de diversos trabalhinhos que eu fiz com o Helder. A gente acabou fazendo um composto, né, de um trabalho da Rose Verga, né, que analisava, classificava o tipo de comunicado no âmbito da política monetária. Se ele tinha uma natureza expansionista, contracionista ou neutra. E a gente classificava esses comunicados, nós pegamos 54 atas do Copom, classificamos todas elas. E também fomos depois extrair também, em cada momento, em diversos momentos, qual era a expectativa que o mercado tinha em relação à ata que ia ser publicada. E aí a gente pôde verificar aí de uma forma mais direta o efeito dos comunicados do Banco Central na formação de expectativa. Nós dividimos em 4 períodos, né? Na verdade, eu avaliei o impacto da comunicação 3 dias antes da reunião do Copom, entre a reunião e a publicação da ata, depois, 3 dias depois da publicação da ata, e o que a gente chamou, que não fomos nós que chamamos, isso já é um conceito utilizado aí na academia, que é o de purdah period, que é o período do silêncio, em que tem um objetivo de atenuar as volatilidades. Né? Cumpre um pouco aquele propósito do Hermann Fraser, da oportunidade da comunicação, do conteúdo. Se não tem oportunidade, não tem conteúdo, não tem consistência, você fica calado. A ideia é essa. Porque se você fala, você pode gerar volatilidade. Né? Então tem hora que é você ficar calado e deixar o mercado funcionar. Então essa é a ideia do purdah period. Né? Aqui no Brasil isso ainda não é assim muito claro, não. Né? A gente teve que fazer um esforço para criar esse padrão aqui. Né? Mas eu acho que conseguimos, dentro do contexto brasileiro, que ficou bem classificadinho esse padrão aqui. E aí analisamos lá a reação numa equação por GMM, em que nós tínhamos 6 variáveis de controle e uma que era a variável de comunicação classificada de acordo com Rose Verga. Né? E aí, como nós podemos ver, as melhores respostas foram obtidas nos 3 dias antes da reunião do Copom. Ou seja, o mercado está muito sensível a tudo que está sendo dito naqueles 3 dias antes. Então, os maiores coeficientes estão lá, e repara que o nível de significância dos coeficientes da variável de comunicação são altíssimos. Tudo a nível de 0,01. Né? Aqui é inflação, PIB, dívida pública, taxa de câmbio, taxa básica e preço do Global 40, que é o título da dívida externa brasileira, como variável de controle. E percebemos, né, claramente que a variável comunicação ela causa forte impacto na formação de expectativa. Então, a palavra hoje essa palavra é mesmo, eu acho isso, pela até experiência que eu tenho em mercado financeiro, essas coisas todas, a gente tem que ter muito cuidado na hora de abrir a boca. Eu tenho visto essa menina aí, essa presidente da Petrobras, como é que é o nome dela que eu esqueci agora? A Foster. Outro dia até viajei com ela no avião. Quase que eu puxei a orelha dela. Quase que eu fui conversar com ela sobre comunicação. Dar um paper. Você lê um livro sobre comunicação. Porque ela toda hora, ela fica falando, ela tem que ler Hermann Fraser. Oportunidade, conteúdo. Aquela mulher não entendeu isso. Volta e meia ela está falando, não, a gasolina não aumenta. Daqui a pouco ela fala, não, que realmente está muito defasado o preço. Pô, o mercado fica louco. Eu sou acionista da Petrobras, eu fico lá olhando os impactos daquilo, é um horror. É um horror. Ela gera uma volatilidade no preço da ação da Petrobras violenta, porque cada hora ela está falando um negócio. Ela diz, não, em dado momento o governo vai autorizar o aumento da gasolina. Daqui a pouco ela diz, não, mas agora ainda não dá, porque no modelo... Quer dizer, porra, o governo não está gerando nada. Eu tenho observado isso, até porque eu me angustio com isso também, por ser acionista da Petrobras. Entendeu? Então eu observo com interesse esse assunto. Entendeu? E verifico que esses processos de comunicação, eles têm que ser muito cuidados. A questão da formação de expectativa hoje, ela é relevante. Olha, antigamente, para concluir, a questão de valuation em finanças era muito calcada em lucro.
Depois, houve uma transição, tem até um livro chamado VBM, Value Based Management, gestão com base em valor, que era a grande novidade. Né? Vamos fazer uma gestão agora com base em valor, que está em muita aderência com o que nós falamos aqui. Outro dia eu estava passando numa banca, estou até para comprar esse livro, eu estava vendo uma capa do livro que é EBM, agora, Expectations Based Management, gestão com base em expectativa. Total aderência com Basileia 3, total aderência com governança corporativa, e já pratica o Banco Central essa questão do EBM. Toda essa questão de publicação de comunicado regular, isso tudo é EBM. É gestão com base em expectativa. Eu estou cuidando da origem do valor, que é a formação de expectativa. Então faz todo sentido isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Ontem, no primeiro dia aí de palestras, nós tivemos o Holanda, o Portugal, o Oreiro, e a palestra foi muito boa. Eles falaram de política macroeconômica de uma forma geral, a importância do regime de metas de inflação que o Brasil adotou em final de 99 para cá. O Helder até colocou bem a questão de expectativas. E a minha palestra de hoje é uma evidência. Eu peguei um trabalho e resolvi reapresentar esse trabalho. Ele já foi apresentado na ANPEC em 2010 para vocês, mostrando evidências de que o regime de metas de inflação no Brasil, com o aumento da credibilidade do regime de metas, nós tivemos aí um resultado de suavização na estrutura termo, na curva de juros do Brasil. Então, esse trabalho é uma análise da influência da credibilidade sobre o spread da taxa de juros de longo prazo no Brasil. De uma maneira geral, de maneira bem simples, a gente pode imaginar o seguinte: a gente aprende lá nos manuais de macroeconomia, lá na graduação, que política macroeconômica, ela está principalmente, os 4 principais objetivos são alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda e alto nível de atividade econômica. Os 4 principais objetivos de política macroeconômica. Essa estabilidade de preços, se nós estamos falando de uma economia que faz sua alocação de recursos num sistema de preços, nós trocamos mercadorias, bens e serviços via um sistema de preços. Se esses preços eles são muito voláteis, se a estrutura de preços relativos estão mudando o tempo todo, gera incertezas nas trocas na economia. Eu dou um exemplo de como é complicado quando você tem uma variabilidade muito grande de preço, uma inflação alta, como é complicado fazer investimento, inclusive pensando em investimento doméstico, investimento pessoal nosso, pessoa física. Eu fico imaginando, quando eu trabalhei na Companhia Fluminense de Habitação aqui em Niterói, era o antigo ainda BNH, Banco Nacional de Habitação, as pessoas investindo num imóvel, pegando financiamento de 30 anos para pagar aquele imóvel, com uma taxa de inflação aí de 10%, 15% ao mês, e a gente teve aí mais do que isso, 30 às vezes por cento ao mês. E essa pessoa se lançar num projeto desse, de não saber se a política salarial vai corrigir o salário dessa pessoa de forma a manter o comprometimento de renda dela com relação ao financiamento no mesmo ponto que ela começou. Então, imagina você naquela época com uma inflação de 30% ao mês,
tentando pensar em fazer um investimento de comprar um imóvel por 15 anos que seja, 180 meses. É difícil, é complicado. Você imagina uma empresa pensando aí num projeto de, sei lá, aumentar uma linha de produção, alguma coisa assim. Então, a não estabilidade de preço gera muita incerteza, e isso começa a travar as trocas na economia. O pensamento básico. Então, o regime de metas de inflação, o pensamento vamos estabilizar os preços, dar condições mínimas para a economia fazer as suas alocações. Então, o meu estudo aqui é essa estabilidade, fazer com que os agentes, via expectativa, fazer com que os agentes ancorem suas expectativas inflacionárias para uma meta, será que ela está trazendo benefícios para a economia? Nesse caso, eu vou tentar, nós fizemos aqui um trabalho para evidenciar se isso pode ou não pode ser verdade em relação à curva de juros. Então, o mais importante que tem aqui nesse primeiro slide é falar que o regime de metas de inflação constitui uma tecnologia de compromisso cujo objetivo final é manter a inflação baixa e estável e, assim, criar um ambiente favorável que implique em melhores expectativas dos agentes. Com relação à importância da credibilidade, nossa jornada aí está falando, nós estamos falando nessa mesa de credibilidade, reputação e transparência. Às vezes a gente até pode fazer uma certa confusão entre credibilidade e reputação. Eu costumo usar muito com os alunos para fazer uma diferenciação, que reputação é como se você tivesse uma pessoa, um homem, que ao longo da sua vida ele não tinha muito compromisso com uma namorada, ele tinha várias namoradas, e o pessoal chama de, popularmente, um cara galinha. E aí esse cara, ao longo desses anos todos, ele foi um cara desse tipo. Quando chegou lá pelos seus 40 anos, ele resolveu entrar no eixo. Encontrou uma pessoa para se casar e resolveu ser uma pessoa correta. Só que ele tem uma reputação construída ao longo do tempo. E aí, na primeira oportunidade que você passa e vê ele lá no mercado conversando bem próximo lá com o caixa, você já fala ali, não viu? Continua sendo galinha. Aquilo ali, ele diz que não é mais, mas ele é. Ou seja, ele construiu uma reputação e agora, para ele destruir essa reputação e construir uma nova reputação, leva tempo. Então, o Banco Central do Brasil, a autoridade monetária, quando ele adotou o regime de metas de inflação, ele começou a construir uma reputação de uma autoridade monetária séria que tem como principal objetivo combater a inflação ou manter a inflação dentro de uma meta com aquelas bandas que a gente conhece aí. Então, sobre o regime de metas de inflação, a condução de política monetária encontra-se fortemente relacionado com a credibilidade da própria estratégia. A credibilidade é a estratégia. No caso aqui, nós vamos falar da credibilidade do regime de metas. O objetivo aqui é analisar se, com a adoção do regime de metas de inflação no Brasil, isso proporcionou um ambiente macroeconômico menos instável, em termos de expectativas formadas acerca da condução de política monetária e a forma que isso está impactando a curva de juros. Eu coloquei aqui um referencial teórico, só para ter uma noção de que esse trabalho tem alguma coisa de diferente, mas ele não é novo no seu arcabouço geral. Tivemos trabalhos aí sobre condução de política monetária relacionada à credibilidade, debate regras versus discrição, importância da credibilidade da política monetária e da autoridade monetária em relação à inconsistência, o papel desempenhado pelos bancos centrais, recentes evidências empíricas de países que adotaram o regime de metas de inflação, o trabalho aqui do Tabak, da Lima, Isler, Tabak e Tabata, de referencial de swaps pré, Bernanke,
sugere que o spread entre a taxa de juros dos papéis comerciais seria um bom previsor dos rumos futuros da economia. Esse assunto não é novo. Eu coloquei aqui esses referenciais teóricos que constam desse artigo que eu e o Gabriel escrevemos, só para a gente ter uma ideia de que ele, no geral, ele não é alguma coisa inteiramente nova. O que a gente fez foi, com base, ontem, quem estava aí presente, né, cansamos de falar aí sobre regra de Taylor, com base também num modelo desenvolvido por Führer e Moore, e depois uma estrutura de trabalho pelo Führer, que construiu uma função para tentar explicar o spread de títulos do Tesouro Americano. O Walsh, depois disso, acrescenta a taxa de câmbio real a essa equação, e aí a gente teve a ideia de acrescentar nisso a credibilidade no regime de metas, para verificar se essa credibilidade do regime de metas de inflação está influenciando o spread da taxa de juros, o diferencial da taxa de curto e de longo prazo. Então, é esperado aqui no modelo, a gente usa ali, um ARDL, né, defasado aqui nas variáveis todas em um período de tempo. É esperado que, se eu tenho expectativas maiores de inflação, o alfa ali, é esperado que uma expectativa de inflação maior faça com que o spread aumente. É esperado que, se eu tiver aqui o hiato do produto, se eu tiver um hiato do produto maior, é esperado que a gente tenha um maior spread. Se eu tiver um aumento na taxa real de juros, é esperado que eu tenha um aumento no spread. Até aqui é a regra de Taylor, Führer e Moore. Aqui entra uma contribuição do Walsh, utilizando taxa de câmbio, só que ele usou a taxa de câmbio real, e a gente, sem perda de generalidade, utilizou a taxa de câmbio nominal. Então, uma variação na taxa de câmbio nominal também influencia de forma direta, positiva, o spread. A única variável em que a gente espera que o coeficiente seja negativo é o do índice de credibilidade. Se o índice de credibilidade está aumentando, significa que ele está ancorando expectativas e está tornando a curva de juros mais suavizada e o spread está diminuindo entre a taxa de juros de curto e de longo prazo. Bom, o que a gente fez para evidenciar isso? A gente rodou um modelo OLS e um modelo GMM. O período foi de janeiro de 2000, início lá do regime de meta de inflação, até onde a gente tinha dados de 2009, dados são mensais. Então, aqui é só uma descrição de quais foram as variáveis que a gente usou. Só cabe aqui enfatizar que, para PIB potencial, a gente usou, que normalmente a literatura usa o filtro HP, e o spread, a gente usou como proxy a diferença entre o swap de 360 dias e a taxa Selic. Tá? Antes de apresentar os resultados, cabe falar aqui de índice de credibilidade. Medir credibilidade, esse é um problema. Como medir credibilidade? Existem aí algumas metodologias, alguns artigos aí sobre medir credibilidade. A gente está utilizando aqui a metodologia que o Helder desenvolveu, em que o índice de credibilidade varia entre 0 e 1. Se a inflação esperada estiver convergindo para a meta, credibilidade de 100%. Se ela estiver fora da meta, e o pior, fora das bandas superior e inferior, sua credibilidade é 0. Se ela estiver dentro das bandas máximas e mínimas, sua credibilidade, quanto mais próximo da meta você tiver, quanto mais próximo da meta você tiver, mais próximo de 1. Quanto mais longe da meta, mais próximo de 0. Então, é uma medida de credibilidade que a gente está usando, que a gente usou aí no nosso trabalho. Bom, os resultados. Infelizmente, por causa aí
do compatibilidade do Office, as variáveis saíram ali truncadas. Mas o que a gente fez foi o seguinte: primeiro, mudar um OLS com variáveis macroeconômicas normalmente dá problema. Dá problema de especificação, dá problema de normalidade. Se a gente tiver esses problemas de heterocedacidade, se a gente tiver esses problemas, fazer os testes aqui para ver se a variável tem significância ou não, isso aí fica espúrio. É uma coisa que você não pode afirmar porque você tem problemas. Então, mesmo assim, a gente rodou um LS sabendo que teria problemas, apenas para ver se encontraria os sinais que a gente estava esperando, e depois rodar um modelo usando o GMM, tirando esses problemas que o OLS geraria. E a gente fez isso usando 3 especificações. Primeiro, aquela do Fury Moore, usando a regra de Taylor, até aqui na variável de taxa real. Então, a primeira especificação só está considerando a expectativa de inflação, o hiato e a taxa real. Depois, uma segunda especificação acrescentando o Walsh, a variação da taxa de câmbio. E, por último, o que a gente pensou, colocar o índice de credibilidade no modelo para fechar. Então, se a gente observar aqui os sinais dos coeficientes, a gente vai observar que a gente encontrou os sinais esperados, todos positivos, só para o índice de credibilidade, que ele aparece negativo, aqui por causa aí da incompatibilidade do computador, aí está botando esse quadradinho, mas aparece o sinal negativo para o índice de credibilidade, e a gente pode observar aqui todos com significância estatística, a maioria ali com significância de 1%, alguns ali com significância de 5% ou 10%. Mas o LS, como a gente falou, tem esses problemas, a gente reportou isso no paper, falando desses problemas, fizemos os testes, aqueles testes de estabilidade, e encontramos os problemas. Então, o que a gente faz? Aqui é só para mostrar cada um dos sinais positivos, o sinal ali do coeficiente, esse daqui seria o coeficiente, então, aquele índice de credibilidade que a gente construiu a partir da metodologia do Elder, e aqui aparece o sinal de negativo. A gente rodou, então, um GMM para dar robustez aos resultados e eliminar aqueles problemas de especificação lá do OLS. Então, a mesma coisa para o GMM. O que foi acrescentado aqui, claro, variáveis instrumentais. Primeira especificação até a taxa real de juros, depois o Walsh acrescentando o câmbio e, por último, a gente acrescentando o índice de credibilidade. Novamente, aparecem sinais positivos em todas as variáveis, apenas o índice de credibilidade com sinal negativo. Então, positivo ali que era o que a gente estava esperando para a taxa de inflação esperada, expectativa de inflação, hiato, gap do produto, taxa real, o câmbio e, por último, o índice de credibilidade. Esse quadradinho aqui é um negativo. Tá? Então, esse segundo método aqui, o GMM, ele elimina aqueles problemas do LS, mas o LS foi importante para mostrar robustez. Se eu tento um método, eu consigo obter lá os coeficientes que eu estava esperando. Se eu tento outro, consigo obter novamente os coeficientes. Tento mais alguma coisa, consigo obter... Isso está só dando robustez, só está direcionando para mim que o resultado é aquele mesmo. Mas isso são evidências. Bom, o que a gente se propôs ainda para dar mais robustez? Rodar um VAR. Tá? O mais importante desse VAR aqui é esse último aqui. É claro que quando a gente fez o modelo, a gente foi fazer a econometria, tem toda aquela parte de ver se as variáveis têm raiz unitária, se elas têm raiz unitária, a gente tem que trabalhar elas diferenciadas, integradas de ordem I1 e 2, se for o caso,
Se todas são, e por exemplo, a gente tem que ver com a integração, aqui não apareceu esse tipo de problema. Esse D, aqui, índice de credibilidade, é porque o nosso índice de credibilidade ele tinha raiz unitária e a gente integrou ele de ordem 1. Mas o importante aqui é que um choque positivo no índice de credibilidade empurra, ele joga o spread, é significativamente, né, válido aqui, estatisticamente significante. Um choque positivo no índice de credibilidade diminui o spread e, com o passar do tempo, ele volta para o nível normal. Ou seja, aparece mais uma evidência de que o índice de credibilidade, que a credibilidade do regime de metas de inflação estaria ajudando, é claro que não é só isso, tem muitas outras coisas por trás disso, estaria ajudando a suavizar a taxa de juros, a curva de juros no Brasil. Então, esse trabalho a gente concluiu que, com base nas evidências empíricas, os resultados sugerem que o regime de metas de inflação no Brasil tem cumprido o papel de reduzir incertezas. Com a ampliação da credibilidade, o regime está sendo bem sucedido, não só em ancorar as expectativas dos agentes, mas também em reduzir tanto o comportamento volátil da taxa de juros e o comportamento agressivo da política monetária, porque você, com mais credibilidade, você não precisa você não precisa ser tão volátil, o seu comportamento passa a ser mais suave. A política monetária ela pode ser mais suave. Isso suavizando, então, a curva de juros no Brasil. Então, eu me propus a trazer para vocês esse artigo, aí eu mudei algumas coisas aqui na apresentação, pela importância, complementando o que foi falado ontem, na palestra de ontem, buscando para vocês evidências, tem outros trabalhos de outras evidências, mas aqui de que o regime de metas de inflação ele tem ajudado aí no canal de transmissão de expectativas a diminuir incertezas, melhorando aí as nossas condições de alocação de recursos. Então, me propus a fazer um trabalho bem simples, trazer só uma evidência para vocês e dizer para vocês, estudantes aí, e eu ainda sou estudante também, que você pode, às vezes, o Helder estava falando que a macroeconomia fica assim um pouco vazia. Eu acho que o pessoal tem muito medo de econometria. Econometria, se você tiver aquela econometria básica, aquela econometria de Gujarati, claro que você vai fazer, conforme você vai avançando, vai fazer uma leitura cada vez mais profunda, mas ela não é complicada de se trabalhar. Você tem que tomar os cuidados, principalmente cuidados de não ficar afirmando e só dizendo, estou buscando evidências e buscando robustez. Então, trabalhos econométricos, eles são muito interessantes. Você não precisa ser eu não sou um expert em econometria, nem espero ser um expert em econometria, mas utilizar ela como ferramenta para criar trabalho científico em cima dessa ferramenta. Tá? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Bom dia para todos. Meu nome é Igor, sou aluno do curso de doutorado aqui da UF. Não liguem porque eu estou um pouco nervoso. É a primeira vez que eu apresento em público algum trabalho. Mas é bom que é um treino. Bom, o assunto que eu vou discutir aqui também está dentro dessa abordagem de transparência, comunicação, credibilidade, que foi um artigo que eu e o Helder nós fizemos, que foi até aprovado por uma revista lá da Universidade de Cambridge, e que será também apresentado agora na ANPEC no final do ano, que trata da liberalização financeira, que é um assunto polêmico, eu sei. Muitos de vocês podem ficar pensando, o cara vai defender aqui liberalização financeira para abrir todo o mercado de capitais, a economia ficar exposta à crise, mas é de polêmica que a economia vive, então vamos criar a polêmica.
molhei tudo aqui. Vamos lá. O que eu vou discutir, então, é como a liberalização financeira ela pode, dentro de um regime de metas para a inflação, resolver um problema fiscal que é chamado de desagradável aritmética fiscal. É um nome meio estranho, mas o problema é bem simples de explicar. O Júlio e o Ivando já apresentaram para vocês como é que é o comportamento do regime de metas de inflação, como é que ele funciona, mas eu mesmo assim, só colocando aqui rapidamente, que a partir da década de 90, porque o regime de inflação ele começou a ser tão implantado em várias economias, principalmente nas economias emergentes. A partir da década de 90, diferente da década de 80, que várias economias sofreram aquele surto de hiperinflação, aquele cenário complicado, a partir da década de 90, vários estudos começaram, na década de 80, mas a partir da década de 90, começou a ser mais implantado em vários países a prioridade da política monetária servir para o combate à inflação. Com isso, o regime de inflação ele surge, começou a ser adotado em vários países, porque o objetivo do regime de inflação é você criar um guia para as expectativas dos agentes. O seu objetivo é você tentar fazer a convergência da inflação do período para a meta que você vai anunciar. E aí, dentro da questão da credibilidade, como já foi apresentado, o sucesso do regime vai depender bastante da credibilidade do Banco Central. A credibilidade a gente vai entender porque se os agentes acreditam que o Banco Central está comprometido em cumprir o que foi anunciado, isso é interessante. A credibilidade do Banco Central, um Banco Central que tem maior credibilidade, fica mais fácil de você conseguir alcançar a meta. Se você tem baixa credibilidade, como o Júlio até deu o exemplo do rapaz que está pegando geral quando é mais novo, sempre vai ficar essa dúvida. Pô, será que o cara mudou mesmo ou o cara ainda está na galinhagem? Então, é necessário para o sucesso do regime de inflação que o público acredite que a autoridade monetária está comprometida em alcançar a meta. Muito bem. Apresentando o conceito... O que é desagradável aritmética fiscal? Foi um conceito trazido pelo King em 1995, que trata da seguinte situação. Nos anos 80, você tinha um cenário, que até foi um artigo do Sargent Wallace, em 81, que ele tratava de um cenário onde você tinha uma dominância fiscal. Como? Os governos tinham alta dívida pública, mas nenhum deles estava comprometido no combate à inflação. A hiperinflação explodindo, qual era o objetivo? O objetivo era pagar a dívida pública. Pagando dívida pública, o que você vai fazer? A autoridade fiscal diz, vou gastar isso tal mês, e a autoridade monetária faz o quê? Emite moeda para pagar a dívida. A partir dos anos 90, esse conceito começou a mudar. A autoridade monetária ela passou a ser dominante sobre a autoridade fiscal. O objetivo era a estabilidade de preços. Então, a autoridade monetária fazia o seguinte, a inflação está complicando aqui, vou aumentar os juros para tentar conter a inflação, e você aí da política fiscal se vira, tenta baixar a dívida pública, porque senão você não vai conseguir gerar superávit primário suficiente para pagar essa dívida. E esse foi um cenário que realmente ocorreu a partir dos anos 90, principalmente onde? Economias emergentes, Brasil, Turquia e outras tantas por aí, que adotam regimes de metas de inflação, que a credibilidade do Banco Central, a credibilidade é baixa, mas, enfim, fiz hoje de madrugada, tá bom. A credibilidade está em fase de construção, é baixa ainda, a dívida pública está elevada, melhorou, fui eu, e utilizam altas taxas de juros. Assim, se olha para o Brasil está dentro desse cenário. A partir de 99, o Brasil adotou o regime de metas de inflação como política monetária. E depois de 99, com a liberação do câmbio, o principal mecanismo que você utiliza para fazer a convergência da inflação para a meta é a taxa de juros, antes era a taxa de câmbio, antes de 99. E é um Banco Central que ainda está construindo sua credibilidade. Não tem... por exemplo, um Banco Central britânico ou algum outro mais importante.
Então, o King trouxe essa questão. A política monetária de baixa inflação, ela pode criar um problema fiscal. Como é que é esse problema? É bem simples. Vamos lá, se você tem a credibilidade baixa, no momento em que a inflação está longe da meta, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar tentar diminuir a inflação. E aí, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros. Tá bom, você está resolvendo ali o problema monetário, a inflação está sendo contida, só que você vai ter um problema no lado fiscal. Na maior parte das economias emergentes, assim como o Brasil, a dívida pública, o principal indexador é a taxa de juros. Então, nessa hora que você aumentou a taxa de juros para tentar conter a inflação, você vai gerar um problema lá do outro lado. Você vai aumentar o serviço da dívida. E uma dívida pública em trajetória ascendente, os agentes podem já observar o seguinte, esse cara está com a dívida pública explodindo, está lá para cima, tem a credibilidade baixa, eu acho que no futuro ele vai acabar expandindo moeda para pagar essa dívida, que ele não vai ter dinheiro. Então, isso piora as expectativas. Então, é importante você manter o equilíbrio fiscal também para o sucesso do regime de inflação. E aí, resumindo aqui, então, a inflação não está perto da meta, a credibilidade é baixa, você tem que acabar utilizando maiores aumentos de taxa de juros para conter a inflação, o aumento da taxa de juros aumenta o serviço da dívida, então você tem necessidade de criar maior superávit primário para pagar o serviço da dívida. Então você está tendo um custo social, que é você estar sempre tentando gerar superávit primários devido àquele problema da baixa credibilidade. E aí o King, não vou chegar nesse gráfico, a solução para o King é o seguinte, a credibilidade. Se você tem quanto maior a credibilidade do Banco Central, menor vai ser a necessidade de você precisar aumentar tanto assim a taxa de juros. Se você tem um problema que a inflação está saindo um pouco do controle, mas que as pessoas confiam na política monetária que está sendo adotada, você não precisa dar aquele choque de taxa de juros para todo mundo que você está comprometido com aquilo. As pessoas já confiam em você. Independente de você fizer um aumento menor, o cara já sabe, não, esse cara não aumentou tanto a taxa de juros assim, mas eu confio nele. Eu sei que ele não vai tomar nenhuma atitude no futuro para tentar sair do que foi anunciado dentro do regime de metas. Agora, se você tem baixa credibilidade, aí, meu amigo, aí o cara não acredita em você. Você vai ter que fazer o quê? Você tem que provar para ele de uma forma muito mais forte de que você está comprometido. Você joga a taxa de juros lá para cima. Então, para o King, qual é a solução? A construção da credibilidade, o aumento da credibilidade, ela vai ser muito importante para você atenuar esse problema do desvio da meta, do desvio da inflação em relação à meta que você está passando por aquele instante. Dessa forma, você não vai ter necessidade de gerar tantos superávites primários para pagar o serviço da dívida, decorrente do aumento da taxa de juros. Aqui, só para mostrar um gráfico, só para ver como é que o Brasil se encaixa nesse problema que o King apresenta. Aqui tem um gráfico com a período de análise que a gente fez, que é de 99 a 2010, que foi a partir do momento que foi adotado o regime de inflação no Brasil. E ali mostra que a taxa de juros real ela esteve sempre, maior parte do tempo, acima da taxa de crescimento do produto. Você está fazendo realmente utilização do mecanismo de aumento de taxa de juros para tentar conter a inflação. E aí o custo social é que você está sempre tendo uma taxa de juros maior que o crescimento do produto. Realmente isso não é interessante. E para mostrar que, de fato, você está tendo que gerar superávites primários para pagar esse custo social, aqui está a tabelinha, mas ali você pensa o seguinte, aqui esse gráfico, ele só está um pouco diferente para observar, porque a gente utiliza a série de necessidades de financiamento do setor público primário. Aqui o gráfico, se fosse de superávit primário mesmo, ele seria ao contrário, porque quando você está com alto superávit primário, você tem bastante dinheiro, suas necessidades de financiamento elas são menores. Da mesma forma, se você tem necessidade muito alta, seu superávit primário é porque ele está pequenininho. Então, naquele período ali, que é o período do subprime, na verdade, o superávit primário ele caiu muito. Ele caiu com muita vertiginosamente, é uma palavra que se usa, tá bom. Ele caiu bastante porque, nesse período, o governo, para tentar conter a crise, ele afrouxou na parte fiscal, expandiu o crédito. Período de crise vale tudo, né? Bom, então,
nós temos um problema que nós temos que tentar diminuir esse custo, que é o aumento do superávit primário, e a gente sabe, segundo o King, que a credibilidade é importante para a gente reduzir esse problema. Bom, então o que a gente tenta, o que a gente pensou? A gente tem que procurar mecanismos, tecnologias que sejam capazes de contribuir para reduzir esse problema. Credibilidade é um deles. E qual seria o outro? Bom, vários artigos a partir da década de 90, principalmente, começaram a apresentar resultados sobre a relação de liberalização financeira e inflação. A maior parte desses artigos apresenta o resultado de que quanto maior a liberalização da conta de capitais, menores são as taxas de inflação. Você consegue taxas de inflação mais baixas quanto mais você tira restrições à circulação de capitais. Então a gente pensou, bom, se tem essa relação de que a liberalização de capitais ela é importante para uma redução da inflação, vamos pensar então como é que a liberalização financeira ela pode funcionar para resolver esse problema desagradável de aritmética fiscal. Se ela é capaz de reduzir a inflação, provavelmente também ela é capaz de conseguir trabalhar com uma credibilidade para o seu sacrifício de utilização de taxa de juros e consequente aumento do superávit primário devido ao aumento do serviço da dívida seja maior. Aí você pensa, tá bom, mas por que a liberalização de capitais ela tem a ver com a inflação? O conceito é o seguinte, coloquei em tópicos, tentei botar mais simples. O conceito mais visível é que a liberalização de capitais ela aumenta a possibilidade de você substituir as moedas. Seguinte, você está aqui, tudo fechado. Você sabe que o Banco Central vai começar a jogar política inflacionária. Seus ativos são todos em reais. Qual a sua saída? Nenhuma. Você vai ter que ficar com tudo em real. Agora, se você está em um ambiente com uma mobilidade de capitais maior, sua possibilidade de troca de uma moeda mais fraca para uma mais forte, ela é maior também. Então, você pensa o seguinte, o fluxo de capitais ele depende bastante das expectativas de inflação. Porque se você tem uma expectativa de inflação maior, significa uma desvalorização da sua moeda no futuro. Se a sua moeda está desvalorizada, já está falando, ela está perdendo valor perante outra estrangeira que seja mais forte. Então, o que você pensa? Bom, já tenho ativos em reais, vou trocar, vou pegar ativos em euro, ativo em dólar, seja lá o que for. Então, a ideia é o seguinte, essa troca, ela vai trabalhar com uma penalidade do Banco Central. Se você está com uma maior mobilidade de capitais, no momento que você vai tomar o Banco Central vai tomar uma atitude de política monetária expansionista para gerar inflação e visando um aumento do produto, os agentes dotados de expectativas racionais dentro do nosso modelo, eles têm acesso a essa informação, eles não cometem erros sistemáticos, eles vão olhar o seguinte, esse cara vai monetizar as dívidas no futuro, vou trocar todo o meu dinheiro que está em real, vou trocar tudo por dólar, meus ativos. E aí o Banco Central vai acabar perdendo por quê? No regime de câmbio fixo, ele vai ter que perder reservas. No regime de câmbio flutuante, vai gerar inflação. Então, essa substituição, ela faz com que o Banco Central ele tenha que ser mais transparente e responsável na condução da política monetária. Porque, o que acontece? Se você está dentro de um período de construção de credibilidade, é interessante o cara pode até ser maluco, a autoridade monetária, pode até ser meio louco, assim. Mas o cara está liberalizando o mercado de capitais, está começando a tirar restrição. O cara pode até ser maluco, mas você pensa, mas olha só, esse cara ele já está se arriscando demais, porque se ele está liberalizando a conta de capitais, ele sabe que algum problema, qualquer tipo de atitude na política monetária que esteja fora do que ele anunciou, ele vai acabar perdendo, muito mais do que o outro que está fechado. Então, se são dois caras que você não conhece ainda, que a credibilidade é baixa, a abertura financeira ela é vista pelos agentes como uma sinalização de que o Banco Central está comprometido, tem maior comprometimento por aquela política. E os resultados mostraram isso pelos artigos que foram publicados, que a liberalização financeira, ela, por isso, como funciona como uma sinalização dos agentes econômicos, ela contribui para a redução das taxas de inflação.
E aí a gente entende a liberalização financeira como uma tecnologia de comprometimento capaz de reduzir o desvio entre a inflação esperada e a taxa de inflação. Ela vai ser positiva para você, dentro de um cenário de meta de inflação, ela vai ser uma tecnologia interessante. Não é a única tecnologia, né? A gente sempre está em economia, a gente não está falando que é só isso, mas é um caminho que você tem importante para tentar alcançar o sucesso dentro desse regime. Não vou entrar muito no modelo teórico, mas só para explicar que o nosso trabalho ele foi feito, o interesse era fazer um modelinho teórico com umas equações assim e tal, mas que parecia fácil, no final foi muito difícil. Vocês vão ver uma equaçãozinha aqui bobinha, mas vocês não vão acreditar que demora quase um ano para você chegar nesse modelinho. A gente tinha o modelo do King, que é aquele que eu mostrei da desagradável aritmética fiscal, que eu vou mostrar aqui como é que ele funciona, só as equações básicas. E a gente foi atrás de um para tentar colocar a liberalização financeira dentro desse problema. E aí os dois modelos que a gente utilizou foi o King e o Rogoff. Ambos, por coincidência, analisam a convergência entre a expectativa de inflação e a meta de inflação. É sorte também um pouco, porque você vai fuçando vários artigos, a referência bibliográfica de outros e outros, o que você tinha 5 artigos para você ler, viram uns 30. E aí, um desses 30 apareceu o modelo do Rogoff. O King, só para mostrar aqui como é que funcionou, aqui tem a equação de inflação esperada dele. Vocês estão vendo ali, a inflação esperada, função ali da meta de inflação. A meta de inflação é aquele asterisco. E aqui, a credibilidade. Vindo para cá, para baixo, né? Você vai ver que quanto maior a credibilidade, enfim, ficar explicando sinal de matemática, a credibilidade vai ser importante para você fazer a convergência da inflação esperada para a meta. E aí tem a equação dele também, eu botei ali só para mostrar mais para frente como é que foi feito o modelo empírico. A equação do superávit primário, necessário para manter a constante a razão de vida PIB. Por quê? Porque a ideia é você não precisar gerar superávites primários para pagar o serviço da dívida. Então, a credibilidade ela vai funcionar para você tentar atenuar esse problema e gerar menos superávit primário. É mais ou menos aqui. Credibilidade funcionando como um mecanismo que, quanto ela for maior, menor a necessidade de superávit primário. Aí, você tem essa equação aí, tal, superávit primário, variação, expectativa, e agora? Como é que vamos colocar a liberalização financeira nesse bolo? Eis que uma bela manhã de domingo, porque estudante de mestrado estuda domingo também, de doutorado quase, né? Enfim. Aparece o modelo do Rogoff. Aqui, ó, no modelo do King, aquela inflação esperada como meta e um bololô ali. E o modelo Rogoff, inflação esperada, a meta e um outro conceito. O conceito dele, ele coloca aqui nível de controle. O dele é até interessante. O dele é a liberação comercial. Ele não fala de liberação financeira. Mas aí qual é a ideia? Além de você ter que juntar esses dois modelos, você tem que pensar no conceito para tentar mudar para a liberação financeira. Você tem que pegar todos esses itens e pensar. E liberação financeira, como é que funciona? Cada variável, a gente tem que dar uma explicação diferente. E, claro, tudo dentro de... Você não inventa, assim. Você chega, vai ser isso. Não. Você tem que ter referência. E é isso que dá trabalho. Aqui no MI é onde ele coloca o controle sobre a conta de capitais. Viés inflacionário é porque quanto maior o ganho do Banco Central quando toma atitudes discricionárias, ele não cumpre o que ele fez para gerar produto, vai de acordo aqui com você aumenta a inflação esperada, quanto maior o viés inflacionário do governo. E aqui a versão inflação, com o conceito do Rogoff de 85, que parte até do Banco Central independente, que quanto maior o Banco Central dá importância ao combate à inflação do que ao aumento do produto, então isso é interessante para a expectativa dos agentes. Então, se a versão inflação aqui aumenta, se o Banco Central não gosta de inflação, a inflação esperada também cai. Essa é a equaçãozinha do Rogoff. Aí a ideia foi fazer o seguinte: vamos juntar as duas. E aí dá trabalho. Mas
Aí você olha isso aí e você pensa, pô, o cara toma 1 ano só para fazer isso? Sim, toma 1 ano para fazer isso. Então a gente pensa o seguinte, é possível considerar que a abertura financeira tem um efeito similar ao de aumento na credibilidade. A gente misturou, fez umas invenções loucas e chegamos a essa equação. Essa equação, vocês vão ver, é parecida com aquela do King. Eu estou indo e voltando, mas eu gosto disso. Acho interessante. Ué, está subindo? Ah, tá. Vem pra cá. Olha a equação do King lá em cima. Só que tem um alfa, né? A nossa ela tem um beta. O beta é o grau de liberação financeira. Quanto maior a liberação financeira, menor a expectativa de inflação. Essa é a equação. Qualquer dúvida, vocês mandam e-mail, mas eu não vou explicar agora, não. Se vocês quiserem, eu explico. Querem não, né? Tá bom. Bom, e aí temos aquela mesma equação do King lá na frente, de novo. Aqui, ó. Tá lá. Essa segunda aqui, ela vira essa aqui. É a mesma coisa, só que com beta. E aí, só mostrando aqui, ó, quanto menor a liberação financeira, mais esse item, não surgiu a palavra, mais esse item é forte para você explicar o superávit primário. Quanto maior a liberação financeira, esse item vai tender a zero. Então, a superávit primário seria praticamente explicado por isso aqui. Agora, se for muito baixa, qualquer desvio da inflação em relação à meta, você vai ter um problema muito sério no superávit primário. É o que a equação de baixo mostra. E aí tem um gráfico aqui bem legalzinho, que a gente pegou emprestado, né? A variação do superávit primário ela vai de acordo com a liberalização financeira. Quando ela é muito baixa, você vê que a variação é bem maior. Quando ela está tendendo lá para o infinito, esse efeito de variação do superávit primário é menor. Por quê? Os agentes vão enxergar que você está mais comprometido com a política monetária. Então, qualquer problema que você tenha de desvio da inflação em relação à meta, você não precisa fazer tanta utilização de aumentos bruscos na taxa de juros. Você pode fazer um aumento menor, porque os agentes já enxergam que você está comprometido. Por quê? Porque eles sabem que se você não cumprir o que foi acordado, não andar de acordo com o que foi anunciado, você vai ter uma perda muito grande devido à substituição da sua moeda por outra. É uma sinalização interessante. Está aí, ó. Do modelo teórico a gente chega à conclusão que a liberalização de onda de capitais é uma tecnologia de comprometimento capaz de reforçar a credibilidade do Banco Central. Ela melhora as expectativas do público contra o cumprimento da meta de inflação anunciada, contribui para o regime de meta de inflação e reduz a necessidade de geração de superávit primário para manter constante a razão de dívida PIB, para você manter o equilíbrio fiscal. E aí a gente foi para os resultados empíricos. A economia brasileira é um ambiente propício para análise. A gente utilizou a análise do Brasil de julho de 99 a setembro de 2010. Porque o Brasil, a partir dos anos 90, mas principalmente a partir de 99, começou a adotar medidas tirando a restrição ao fluxo de capitais. Foram feitas várias. O Banco Central aperfeiçoou o mercado de capitais. Em 2005 teve o regulamento de mercado de câmbio e aumentou a transparência também do fluxo de capitais, ou seja, e até hoje isso continua. Então, dentro daquela curva que você vai percebendo que ao longo do tempo a liberalização é importante para você tentar resolver o problema de desagradável aritmética fiscal do superávit primário, está de acordo com o que a gente está estudando, porque ao longo do tempo o Brasil ainda continua. Tem momentos que restringe mais, tem momentos que liberam mais um pouco, mas está dentro dessa ideia. A credibilidade do Brasil está em fase de construção e a taxa de juros é o principal indexador da dívida pública. Era o que o King colocava no modelo dele, então o Brasil está dentro dessa análise. Para medir o efeito da liberalização da conta de capitais sobre esse problema, a gente criou 2 índices de abertura financeira. O primeiro foi o IAF, o segundo o ICC. Ambos são utilizados na literatura. O IAF você pega o fluxo de capitais do período,
a entrada e saídas. E o ICC, você pega os normativos que são publicados pelo Banco Central. Um a um, você vai classificar aquele normativo para aquele período, se foi uma medida restritiva, se foi uma medida liberalizante. E isso é parecido até com o Ivandro fez, porque isso dá muito trabalho. Você tem que entrar em cada uma, em cada mês, e ficar lendo e ver nas entrelinhas assim, o que o cara está querendo dizer. E aí você faz um saldo para o mês. Teve 5 liberalizantes e 2 restritivas. Então, naquele mês você teve 3, digamos assim. A gente está falando que, ao longo do tempo, o Brasil está adotando medidas que liberalizam o mercado de capitais? Pois é, isso o IAF e o ICC mostram. São o índice acumulado de ambos. Então, está de acordo com a nossa ideia. Ao longo do tempo, o Brasil está adotando medidas de liberalização da conta de capitais. Então, a gente vai conseguir utilizar esses índices para tentar verificar esse efeito sobre o superávit primário, devido à inflação, superávit primário, enfim. Aí a gente só dividiu aqui a análise empírica, já está acabando. E eu não vou ficar falando muito de equação, porque é muito chato. Deixa eu pronto aqui. Tem muito tempo ainda? Não. A gente dividiu a nossa análise empírica em 2 partes. A parte ali do superávit primário, que é explicada pelo desvio da inflação. Então, a gente vai descobrir se o desvio da inflação é uma variável importante para explicar o superávit primário. E, depois, vamos ver, então, se o desvio da inflação é uma variável importante, vamos ver, então, se a liberalização de capitais é uma variável importante para explicar o desvio. Essas foram as 2 etapas. A gente vai rodar esses modelinhos. Papapá, papapá. A primeira etapa é essa. Vamos ver se o superávit primário é explicado pela inflação. Ele é, aqui, como eu disse, a série tem sinal negativo. Então, significa que está negativo, então pensa positivo. O aumento da inflação, o aumento do desvio da inflação, ele aumenta o superávit primário. As variáveis têm significância estatística, com esses asteriscos aqui. Precisa falar das outras também, vamos falar só dessas. Então, beleza, vamos para a segunda etapa. Vamos ver se o desvio da inflação ele é influenciado pela liberalização da conta de capitais. Está aí. Esse é outro modelo, chamamos Selic, câmbio, dívida PIB e os 2 índices ali, o IAF e o ICC. Aí a gente utilizou aqui MQO e GMM para ambos. O Júlio explicou que tem aquele problema, que no MQO você tem problema de heterogeneidade, não linearidade e tal, e com o GMM você consegue estimadores mais consistentes, mais robustos. E aqui, ó, tanto o IAF como o ICC, em ambos, todos os modelos, eles apresentaram significância estatística. Eles conseguem explicar o desvio da inflação. Eles são variáveis importantes para explicar o desvio da inflação. Então, isso foi bom para a gente, porque aí a gente, então, explicando esse caminho, a gente volta àquele lá. A gente explicou que a liberalização, a maior mobilidade de capitais, ela contribui para o menor desvio da inflação em relação à meta. E, caraca, fica na frente. E o menor desvio da inflação em relação à meta, ela é responsável por uma redução no superávit primário, desse sacrifício fiscal. E essas são as conclusões do nosso trabalho. A liberalização financeira contribui para a convergência entre a taxa de inflação e a meta de inflação. A liberalização financeira é capaz de reduzir o superávit primário necessário para conter o aumento da dívida pública, devido a esse efeito do desvio e da geração de superávites primários para você pagar o aumento do serviço da dívida corrente de aumento de taxa de juros. Então, a liberação financeira, concluindo para o caso brasileiro, né, que foi o que a gente estudou, ela é capaz de contribuir para a redução da desagradável aritmética fiscal. A liberação financeira, então, é uma tecnologia de compromisso relevante para você tentar atenuar esse problema. Maior liberalização financeira, a gente aumenta a confiança, contribui para o aumento da credibilidade do Banco Central. Qualquer problema de desvio da inflação, você não precisa fazer tanta utilização de taxas de juros, um aumento tão grande de taxas de juros, que não vão ocasionar um aumento brusco do seu serviço da dívida. E dessa forma você não precisa ficar gerando sempre superávites primários consecutivos para você ficar pagando
o maior juros da sua dívida. Então, esse foi o resultado que a gente chegou. Espero que vocês tenham achado interessante. É isso. Uma dúvida para o Ivando. Com relação a CCP, Central Counterparty, elas atuam no sentido de aumentar a eficiência e a estabilidade dos mercados, dos agentes. Eu sei que ela atua em vários países europeus e tem muita participação dos grandes bancos. Eu queria entender como que ela pode, como que funciona, como que é possível aumentar a eficiência e minimizar o risco sistêmico. Olha, não é bem aumentar a eficiência, não. Acaba por ter esse efeito secundário. A ideia é aumentar a segurança. Quando você pega uma contraparte central, né, essa contraparte central, a ideia dela é que ela abranja, no futuro, muitos mercados. Por exemplo, você tem uma clearing house da BMF, mas você também tem o CETIP, que tem uma clearing house do CETIP, que lida com outro tipo de mercado. O ideal é que, no futuro, você tenha uma contraparte central que abranja o maior número de mercados possível. Deixa eu te explicar por quê. Porque o que essa contraparte central ela vai fazer? Ela vai cobrar garantias das posições assumidas em mercado, principalmente daquelas de maior risco. Então, uma contraparte central é a parte mais complexa do mercado, vai estar ali. Ela está avaliando a todo momento o risco de cada uma das posições assumidas em mercado. Então, há todo um trabalho em avaliação das volatilidades de preços de cada ativo, do modelo que isso é feito. Antigamente, de uma forma muito primária, se usava distribuição normal. Hoje, o mais comum é usar distribuição hiperbólica, que representa melhor a forma como os preços se comportam em mercado. Então, há toda uma pesquisa. Você vê, a BMF agora está financiando o doutorado de 2 alunos no IMPA, para ir trabalhar na clearing house dela. Então, há toda uma sofisticação em termos de cálculo de garantias que seja mínima e suficiente para a garantia do sistema. Quando você abre uma posição, por exemplo, em derivativos em balcão, você pode não prestar garantia nenhuma. Então, o teu risco é o risco da contraparte. E a contraparte corre o teu risco. Se alguém não honrar, isso pode até ter um efeito dominó e aí gera o efeito sistêmico, o risco sistêmico. No momento que você cria sistemas de garantia que abranjam muitos mercados, você, além de reduzir o custo dessa garantia, que às vezes o cara está com uma posição aberta na BMF, mas ele tem uma outra aberta também no CETIP. E o risco que ele tem no CETIP cobre parte do risco que ele tem na BMF. Então ele pode estar pagando garantia em excesso no sistema. Ele não precisa de todo aquele volume de garantia. Quanto mais eu centralizar esse controle de garantias, mais eficiente fica o sistema. Com menor custo eu opero em mercado. Além do que, todas as posições são garantidas. Se houver uma quebra, existe o recurso suficiente na CCP para cobrir aquela perda. E aí eu já estanco logo o efeito dominó na origem. Então, isso que é a CCP. Tem boas ideias aqui para o futuro, por exemplo, a liberalização de capitais. Eu gosto muito dessa ideia de liberar tudo. Porque aí para mim, você fomenta a ideia darwiniana que o eficiente sobrevive. Eu gosto disso. Senão você fica com um monte de malandro sobrevivendo, né, às custas de reserva de mercado. O Brasil precisa disso. A minha pergunta é para o Igor. Eu não sei se você já ouviu falar, eu li uma vez e não tinha muita certeza, mais ou menos o Helder disse que não é a mesma coisa, mas em conversibilidade plena da moeda. Eu li há algum tempo, acho que em 2005, o artigo do Pércio Arida, defendendo essa mesma ideia de que o comprometimento da conversibilidade plena da moeda indicaria que o Banco Central está comprometido em seguir regras mais estreitas. Aí a minha pergunta era se é a mesma coisa, abertura de capitais e conversibilidade plena da moeda. Acho que não é a mesma coisa. E se ele não seria uma possibilidade, não complementar, mas alternativa à abertura de capitais, sem a contrapartida de volatilidade, de risco e tudo mais.
Essa é a minha pergunta, mas não sei se você já ouviu falar. Então, eu não li esse artigo, mas acredito que não seja a mesma coisa. Mas você sabe qual é o... Você tem? O artigo com você? É? Uhum. Mas é interessante. Porque provavelmente também deve ser também um... Aham. Ele também trabalhou dessa forma? Com a tecnologia de compromisso e tal? Interessante. Porque a gente não chega... Até o Ivandro colocou a questão de liberalizar tudo, é um tema mais polêmico ainda. Mas também tem, assim, dentro dessa questão da polêmica, também tem várias coisas, assim, tem artigos também que mostram que a liberalização da conta de capitais também não expõe economias emergentes a maiores crises. Vai ser decorrente de outras coisas. Mas acho que está dentro dessa área de estudo que começa a pesquisar tecnologias de compromisso que sejam capazes de tentar fazer com que o sacrifício de política monetária ou política fiscal seja maior. Não sei como é que ele vai trabalhar, né, em relação ao efeito, se vai ser um efeito direto, ou se de repente ele está dentro do processo de liberalização de contas de capitais, a conversibilidade da moeda ela está dentro, ou é um conceito diferente. Mas acho que está dentro dessa área de publicação de trabalhos que buscam essas tecnologias de compromisso. Transparência, comunicação, a liberalização de contas de capitais é uma delas. O conceito de conversibilidade da moeda, de repente, pode ser um conceito mais novo. Vocês já ouviram falar? Vocês que são... Já? Eu não. Enfim. Mas é interessante. O que a gente trouxe aqui foram várias possibilidades de você tentar resolver esse problema. Eu, particularmente, escolhi a liberalização de contas de capitais, porque eu achei mais interessante para trabalhar nesse momento. Tem vários artigos publicados, mas no Brasil ainda está começando. Até o professor Roberto Meurer, ele estará aqui? Ele publica bastantes artigos nessa área, ele até participou da minha banca. Ele até interessante da gente até ver com ele à tarde se ele tem maior conhecimento sobre esse assunto. Enfim, espero que tenha ajudado na resposta. Só para esclarecer, a conversibilidade da moeda significa conversão de uma moeda, então, de moeda doméstica, real, em relação ao dólar, ou em relação a uma cesta de moedas. Nesse caso, você poderia ter um conselho da moeda, que seria um currency board, o caso mais comum, o caso do Panamá, que é o caso de dolarização. Então, no caso de você ter uma plena dolarização, significaria a transferência da tua tecnologia de compromisso para o país que serve como âncora. Então, no caso, a responsabilidade estaria em relação ao país que faz a gestão da política monetária. Então, no caso de, por exemplo, uma plena conversão, uma total dolarização da economia, vamos chamar assim, que é diferente do caso do Conselho de Moeda, que foi da experiência mal-sucedida da Argentina, seria uma forma, então, da gente importar a credibilidade de uma outra economia. Então, normalmente, o caso mais comum, que é utilizado pela literatura, é exatamente atrelar a moeda doméstica em relação ao dólar americano. Então, só para esquecer um pouco diferente com a ideia, né? Porque é uma tentativa, provavelmente, época persuaria desse pessoal, está associado geralmente com a época plano cruzado e tudo, então tem muito Argentina na cabeça. E tem alguma Argentina aí? A gente sabe o que aconteceu com a Argentina, né? Então, deixa para lá. Mas se você tem se você tem conversibilidade de moeda, você não está exposto à credibilidade ou ao comportamento da política monetária de outro país. Então, a sua liberalização financeira não é sua. Seria assim, uma tecnologia de compromisso que ela não é exatamente sua, é de outra. Então, eu não sei, eu não acho isso interessante. É isso aí, minha opinião. Só para terminar, isso daí é um pensamento tipo que prevaleceu que no final, na segunda metade dos anos 90. Então, na segunda metade dos anos 90, era muito comum nós trabalharmos com o quê? Com tentativas de programas de estabilização e importação de credibilidade a partir de outros países. Então, o câmbio era a principal variável observada. Depois de sucessivas crises,
México, tigres asiáticos, Rússia e o próprio Brasil, isso acabou. Então, até a elaboração do meu índice de credibilidade, até por ignorância minha mesmo lá, quando foi feito, a primeira produção lá, que foi publicada na Applied Economics em 2007, o Mark Taylor. O Mark Taylor tinha feito uma análise de credibilidade para o Brasil, mas voltado exatamente para a taxa de câmbio. Então, quando tive contato com ele, ele advertiu, olha, esse tipo de análise que você está fazendo é muito parecida com a que eu desenvolvi nos anos 80 para o Brasil, medindo credibilidade, mas em relação à taxa de câmbio. Então, por ignorância minha, que foi observar, caramba, eu simplesmente tinha publicado no Economic Journal. Aí, ignorância ao cubo mesmo, mas é importante, então, que é sempre bom fazer esse tipo de comparação com o que? Quais são as alternativas? Se existe alternativa, então de que forma a que está sendo apresentado pode ser superior? O que pode ser considerado superior é exatamente o que? Evitar esse mecanismo de contágio, que é outra classe de modelos que tem também, a partir dos anos 90, do tipo, olha, tem contaminação ou não tem? Tipo, nas palestras que foram realizadas aqui no dia anterior, o Benjamin que apresentou alguns índices, e naqueles índices financeiros apresentados por ele, que estava tentando medir o que, na verdade, contágio. Aquilo que ele estava fazendo digamos assim, uma recuperação da literatura dos anos 90. Tá? Então, principalmente aqueles trabalhos que eram feitos com destaque para o Barro, quando esteve aqui no Brasil também, mas o Rogoff, principalmente o Rogoff, fez bastante análise daquele tipo. Então, foi uma importação para o lado de fragilidade financeira. Então, como é que é o contágio? De outra forma, não é mais câmbio. O contágio pode ser por meio de quê? Sistema financeiro. Então, derivativos, tudo isso. Então, o que acontece? Um mercado contaminando o outro. Então, não é um mercado cambial, mas é um mercado financeiro. Então, mudou, digamos assim, o ponto tentativo de contribuição, mas a base é a mesma. Aqui é basicamente a mesma ideia. Câmbio, então, já foi o grande, digamos assim, vedete de avaliação nos anos 90. Hoje ele está no segundo plano. Mas não tenha dúvida que sobreviver mais uns 10 anos aí todo mundo, aí começa a aparecer de novo os caras a ressuscitar dizendo assim, caramba, câmbio é uma variável muito relevante. Só para brincar, a gente vê aí, por exemplo, qual era a proposta do mestre dos magos? É só chegar e fazer o quê? Vamos desvalorizar o quê? A taxa de câmbio. O grande mal de equilíbrio do balanço de pagamentos brasileiro é botar uma taxa de câmbio em torno de 2. Seria uma taxa de câmbio de equilíbrio. Resolveu? Claro que não. Mas aí isso é outra história. Então, por favor, pessoal, agradeço a presença de vocês. A gente encerra aqui essa parte da manhã. Obrigado mais uma vez.